Bom, eu comecei a fazer dança muito jovem, assim, eu acho que. Eu comecei com 7 anos. Comecei meio por acaso. A minha mãe trabalhava numa escola de dança. E aí eu saía da escola e para eu não ficar sozinho em casa, na rua, eu ia para onde ela trabalhava, ficar lá com ela. E aí daí então convidaram para fazer dança, mas por uma questão de saúde, assim, né? Porque eu sempre fui meio gordinho, assim, então assim, faz como uma atividade física também, isso vai ajudar. E comecei a fazer com 7 anos. Aí, a partir do momento que eu comecei, eu não parei mais, assim, né? Comecei com sapateado, depois fui para jazz. Tinha um pouco de preconceito com balé clássico. Existia e existe ainda, né? Um pouco esse preconceito, né? Enfim, com relação à orientação sexual ou algo que possa influenciar nisso. Então eu tinha uma resistência para fazer balé clássico, também uma coisa meio estética, figurino, né? Enfim. Mas aí com 11 anos mais ou menos eu entrei no balé clássico, assim. Aí eu parei de fazer todas as outras coisas e fiquei só com balé clássico. Aí na minha adolescência eu participava desse circuito de festivais competitivos, né, com dançando balé clássico. Mais ou menos com uns 15, 16 anos eu comecei, porque não, acho que hoje ainda é assim, né? Tem menos homens do que mulheres, então era muito comum uma bailarina te pagar para você dançar com a bailarina, assim. Então na escola que eu estudava, eu tinha uma bailarina que me pagava um valor por mês, assim. Então foi o primeiro momento que eu comecei a ganhar dinheiro com dança, assim, né? Era um valor baixo, né? E, acho que veio. Meus pais nunca questionaram isso, né? No sentido de eu parar de dançar para trabalhar, né? Mas era uma maneira de ajudar, assim, né? Nesse sentido. Então foi meio fluido, assim, foi meio natural. Então dançava muito com essas bailarinas. 16 anos, Com 15, 16 anos eu fiz uma audição para Cisne Negro, eles iam fazer Quebra-Nozes. Aí eu passei e fiz a temporada com eles, ali também eu comecei a receber uma grana, assim, né? Contratado ali, porque o Cisne Negro faz isso. Aí foi tudo muito rápido, porque depois disso, tinha 17 anos, eu fui fazer uma audição para teste, assim, né? Nunca tinha feito uma audição para companhia, fiz a audição para o Balé Guaíra. Aí eu fui meio só para tentar fazer a audição. Aí passei na audição, me ofereceram um contrato como profissional. Foi meu primeiro salário, assim. Eu estava no terceiro colegial, último ano do terceiro ano do ensino médio. E aí eu passei meio no segundo semestre nessa audição. A diretora da escola me liberou. Tinha notas legais, assim, e ela viu que era uma oportunidade nesse sentido de eu seguir uma carreira, ela me liberou, não perdi o ano, assim. Aí eu meio ia e voltava de Curitiba, assim. Fazia prova, depois no outro dia fazia a prova aqui em São Paulo e depois no outro dia eu estava lá no Guaíra trabalhando. Isso foi até eu me formar no ensino médio, assim, que isso durou 6 meses, assim. Aí depois disso eu prestei uma audição pro Balé da Cidade, aí eu entrei no Balé da Cidade também. Lá eu entrei como estagiário, assim. Aí é um pouco, não sei se tem a ver com. Já é uma etapa profissional, né? No Guaíra também, né? Mas assim, nesse sentido eu acho que. Não sei como é hoje, assim, né? Mas eu acho que pro homem é um pouco mais fácil, assim, né? Porque tem menos homens. Então na minha época, por exemplo, eu acho que as coisas fluíram nesse sentido, assim, né? Até a coisa de o dinheiro foi algo meio natural, assim. Eu também estava numa fase que meus pais nunca me cobraram, assim, para trabalho. Eles sempre me cobraram com relação a estudo. Quando eu entrei no Balé da Cidade, que eu me formei no ensino médio, os meus pais falaram, você entrou no balé, mas a gente quer... Isso é muito comum também, né? Os pais querem que você faça uma faculdade. Tem uma coisa nesse sentido. Então eu conheço muitas pessoas que é isso, né? Aí faz a faculdade, aí se forma, entrega o diploma para os pais e fala, tá pago, né? E aí, tipo, vai fazer o que quer. Mas assim, meus pais, eles recomendavam isso. Eu, na época, né, pensando na minha cabeça na época,
Eu também não queria fazer nenhum curso superior ligado à dança, porque eu achava que não tinha a ver com aquilo que eu estava fazendo, que era dançar numa companhia e tal. E também não pensava num pós, né? Pós-carreira, porque nossa carreira, dependendo do perfil que você está atuando, ela pode ser curta. Ela não é uma carreira curta, mas ela pode ser se você pensa em trabalhar numa companhia pública, numa companhia que tem um perfil ali, que vai chegar um momento que você vai ter que começar uma outra profissão, né? Uma outra coisa relacionada à dança. Eu não via nada relacionado a isso e, e é engraçado que esse caminho se cruza muito com o meu trabalho hoje como coreógrafo, porque nessa época que eu era adolescente, meu ensino médio eu fiz informática industrial, eu não fiz um ensino médio normal, assim, né? Eu fiz um curso técnico que era informática industrial. Sempre gostei muito de tecnologia, sempre fui uma pessoa meio assim ligada nisso. Então, quando eu me formei em informática industrial, o caminho natural era eu fazer umas ciências da computação, engenharia mecatrônica, algo muito fora, né, da dança, da arte, assim. Mas eu gostava de fazer isso. Então, quando eu me formei em informática industrial, o caminho natural foi eu escolhi ciências da computação. Aí eu prestei vestibular, passei, entrei numa faculdade boa até assim, que é a FEI, né? E aí comecei a estudar, mas aí foi no momento que eu entrei no Balé da Cidade, assim, comecei realmente a ter um trabalho, comecei a viver meio daquilo. E aí eu percebi um conflito, assim, porque trabalhava 6 horas com dança, à noite estudava na faculdade, aí uma coisa não tinha nada a ver com a outra, assim. E era um momento de encaminhamentos, né? Na faculdade eu também já ia ter que começar a procurar um estágio. Ia chegar um momento que eu ia, sei lá, acho que não ia dar certo, assim. E eu também estava sentindo que eu tinha que investir mais na dança naquele momento. Como eu falei antes, eu entrei como estagiário no Balé da Cidade, então eu tinha que fazer aula, eu tinha que dançar mais, fazer coisas fora do balé, e eu sentia que eu tava... Eram dois caminhos, assim. E aí foi um momento que eu decidi trancar a faculdade, assim. Eu tranquei, né? Meus pais não gostaram muito, mas também não foi uma questão momentânea, assim, também, porque financeiramente eu não dependia dos meus pais, né? Eu já tinha morado 6 meses em Curitiba, eu já tinha saído de casa, então já estava meio nesse processo. E aí eu decidi trancar a faculdade e me dedicar só à dança. A partir desse momento eu fiquei ali alguns bons anos no Balé da Cidade e fui muito feliz ali como bailarino. Aí de estagiário logo depois virei profissional, aí comecei a fazer um monte de coisa, assim. Aí isso durou uma fase também, né? E que depois eu comecei a pensar, não pensar num pós-dança, mas eu sei, eu acho que eu sempre me gostava de dançar, mas acho que hoje o que eu faço é realmente que eu sei lá, sinto que eu nasci pra fazer o que eu faço hoje, assim, que é não é estar dançando, é estar meio fora, assim. Como eu gostava de tecnologia, um pouco essa coisa dos cursos que eu segui, naturalmente eu fui partindo para uma tecnologia na dança, vamos dizer assim, né? Que foi aonde me veio o interesse pelo vídeo. Foi dali que veio a vontade de estudar cinema, assim. Comecei a ver algumas coisas que alguns não coreografava na época, mas tudo que tinha meio vídeo me interessava. Tava começando a chegar coisas de videodança no Brasil. Aí eu comprei uma câmera e comecei intuitivamente a gravar coisas. Aí eu senti que eu tinha que estudar também, sabe? Aí eu fui estudar cinema, assim. Aí foi legal, porque hoje eu acho que muito do que eu aplico como coreógrafo vem dessa formação que eu tive em cinema. Então, isso também é algo muito. Eu falo muito sobre isso. Não existe uma faculdade de coreógrafo. Não existe uma faculdade para ser diretor. Você pode fazer coisas que conversam um pouco, né? No meu caso, estudei cinema. Talvez estudar um pouco de gestão para quem quer trabalhar com algo na direção, ou algo talvez ligado a políticas públicas. Talvez isso auxilie um pouco. Mas não existe. Então, também é muito a visão de cada diretor, diretora, coreógrafo, coreógrafo. Então,
o cinema me ajudou muito e eu entrei lá não com o intuito de seguir na área do cinema. Eu fui lá para adquirir conhecimentos para eu trazer para dança. E aí foi um período que paralelamente eu dançava, então foi bom assim, não foi como no passado que eu senti um conflito. Trabalhava também na companhia e à noite eu tinha a faculdade de cinema. Então foi um período de muito investimento nesse sentido. E logo depois desse período do cinema eu comecei a coreografar, assim, foi meio natural porque eu queria experimentar essas coisas, né? E eu acho que as coisas também comigo meio foram fluindo, assim, né? Eu era bailarino do Balé da Cidade, tinha uma estabilidade financeira, não tinha uma questão de idade, no sentido de me sentindo que era momento de, sei lá, pensar numa aposentadoria, nada. Eu parei de dançar com 28 anos, então tava fazendo tudo, assim, não tinha nenhuma questão física, nada. Mas aí com 28 anos eu decidi que eu tinha que investir nesse lugar de coreógrafo, que e eu acho que isso leva um tempo. Então com 28 anos eu me dei 4 anos. Falei, eu vou investir 4 anos. Se eu não conseguir de alguma maneira me estabelecer em 4 anos, aí eu vou ter que pensar numa outra coisa, que ainda teria um tempo assim. E aí as coisas foram fluindo, assim, né? Porque eu também tive esse privilégio de estar dentro do Balé da Cidade, e o Balé da Cidade tem uma iniciativa de você poder coreografar para os seus companheiros, assim, né? Então eu fiz um primeiro trabalho que era um solo, e esse solo quando eu fiz, ele já também a gente começou a circular muito com esse solo. Já tinha começou a viajar com o solo, e tal. E aí, o meu segundo workshop dentro do Balé da Cidade eu fiz com mais gente. Na época, a diretora do Balé da Cidade assistiu um trecho e ela gostou, e aí ela comissionou, né? Ela produziu, ela fez a proposta para que eu continuasse essa obra, transformasse ela numa obra, e que o Balé da Cidade ia bancar a produção. E aí eu tive o privilégio de estrear junto com uma coreógrafa que já era estabelecida, assim. Então foi eu acho que eu tive uma oportunidade, assim, boa nesse sentido. E aí foi tudo meio rápido, né? Porque eu estreou esse trabalho, e esse trabalho já era do repertório do Balé da Cidade. 3 meses depois, essa peça já estava dançando na Europa, na turnê do balé. Então eu estava assim, meio muito novo, assim, eu fiquei até meio deslumbrado, assim. Porque eu dançava, mas ao mesmo tempo tinha uma peça minha no programa. Aí eu já tava assim, aí eu já não conseguia dançar mais, porque eu tava só pensando nesse lugar, assim. E aí foi a partir dali que eu falei, não, agora eu acho que eu tenho que pedir demissão e sair desse lugar. Aí foi vendo hoje em perspectiva, eu financeiramente eu não me preparei para aquele momento, assim. Porque eu tinha um trabalho estável como bailarino. O Balé da Cidade de São Paulo é uma companhia que paga bem, uma das que, né, pagam assim, um salário melhor, acho que no Brasil. Você tem uma estabilidade financeira e estava lá há muitos anos. Aí quando eu saí, como eu estava também deslumbrado com o que tinha acontecido dentro do Balé da Cidade, eu achei que naturalmente as portas iam ser mais fáceis fora, sabe? E não foi assim, então, e eu não tinha um fundo, sabe? Eu não fiz um fundo para isso. Então, nesse sentido, a minha esposa me ajudou muito, assim, que ela dançava na época e segurou muito a onda para eu nessa transição, né? E aí eu saí, que é muito comum, eu falo muito isso com jovens coreógrafos, assim, né? Que querem começar. Porque eu saí assim, mercado, estou livre para o mercado. Aí quando eu olhei, não existe mercado, né? Então você fica assim meio, cadê o mercado? E aí levou um tempo até para as pessoas entenderem que eu tinha saído do Balé da Cidade. Às vezes, assim, 10 meses depois eu encontrava pessoas, elas falavam, como é que tá lá no balé? Eu falava, nossa, faz um ano que eu saí de lá. Então, assim, tem um tempo também, sabe? E aí eu fiquei ali tava com 28, eu tinha me dado 4 anos de prazo, assim, né? Demorou uns 2 anos, assim, 1 ano e meio para eu começar a
a ter uma, a ter um, a ser chamado, a começar assim, né, as pessoas me associarem mais como um coreógrafo do que como um bailarino, assim. É, é, foi isso.